Amém. Glória a Deus. Estão prontos aí para ouvir a palavra, irmãos? Glória a Deus. Meia horinha mais, ou 20 minutos de palavra. Amém? Se os irmãos do uns quiserem descer, podem. Que nós vamos agora entrar na palavra de Deus. E abra a tua Bíblia no livro de Efésios. Efésios, no Novo Testamento, no capítulo 6. Eu comecei o culto hoje falando sobre a batalha espiritual. E eu quero falar um pouquinho sobre isso aqui, para ensinar você como nós vencemos a batalha espiritual. Porque tem pessoas que acham que as coisas são normais, tá? Assim, normal. Aconteceu porque tem que acontecer. Não, aconteceu porque tem uma batalha. Tem gente que perde e tem gente que ganha. E quem ganha são aqueles que estão ligados no Senhor, que estão se revestindo do Senhor. Então, em Efésios 6, a partir do 10, e eu queria ler versículo por versículo. Nessa área aqui de batalha espiritual, eu tenho muito texto, mas muito, tanto do Antigo como do Novo Testamento, que mostra que o cristão precisa aprender a batalhar no mundo espiritual. Precisa aprender. Se você não aprender, você vai perder a guerra. Tem que aprender. E no capítulo 6, versículo 10, a Bíblia fala assim: no demais, irmãos meus. No demais o quê? Irmãos meus. Isso significa o quê, em primeiro lugar? Que está falando para cristão. Cristão. No demais, irmãos meus. Cristão. Paulo, inspirado por Deus, o apóstolo Paulo, está falando para cristãos. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos do Senhor e da força do seu poder. Se eu perguntar para qualquer um aqui, como que eu faço para me fortalecer no Senhor? Como é que eu faço? Quem tem uma dica aí? Qual é a maneira que eu tenho para me fortalecer no Senhor? O que eu tenho que fazer? Fala para mim alguém. Uma coisa: orar. Mas o que? Se fortalecer na palavra. Então o que eu queria ser forte em Deus. Mas se você não se fortalecer na palavra, se você não for a pessoa de oração, se você não for a pessoa de vigilância, de constância, aí você não vai se fortalecer. Então a Bíblia fala: fortalecemos no Senhor e na força do seu poder. Por isso que eu sempre falo que eu não admito um crente cristão dizer assim: eu estou tão fraco, estou me sentindo fraco. Aí a pessoa dizendo isso, ele quase que ele está dizendo: Deus me abandonou. Quase que ele está dizendo. Mas a fraqueza da pessoa, a culpa não é de Deus, a culpa é da pessoa. E no versículo 11, aí ele começa dizendo assim, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Então Paulo está falando aqui uma linguagem militar. Ele conhecia muito bem isso, e os romanos, né, eles eram um exército muito forte, muito grande, e usavam armaduras. E cada armadura tinha o seu objetivo. Cada armadura tinha o seu objetivo. A pastora já pregou sobre isso aqui. A gente tem mensagem lá no YouTube sobre isso. Se procurar lá, você vai ver, tanto minha como dela. E você vai ver que precisamos nos revestir. Então, olha a palavra, revestir. Você já está vestido. Agora precisa se revestir. O que eu entendo como revestir? É você estar com a camisa, uma blusa, aí você põe um casaco, você está se revestindo.
Então a armadura, ela tinha a possibilidade de você colocar um adereço a mais na sua vestimenta, para proteger contra o inimigo. Outro dia eu fiz uma live aqui e eu falei sobre a macumba, a inveja. O olho grande não pega em cristão, porque eu vejo e estou vendo muitos crentes com medo da macumba, com medo da inveja, do olho grande. Ele fala assim, eu estava conversando com a pastora outro dia, a gente estava chegando à conclusão, o que vai adiantar alguém ter inveja de mim? Vai acabar comigo? Ele vai me atrapalhar a minha vida, se ele tiver inveja de mim? Meu irmão, vai atrapalhar a vida dele próprio. Eu escutei um irmão falando outro dia, se quiser botar o meu nome na boca de algum bicho, do sapo não adianta, tem que ser do jacaré para cima, porque não vai... Porque eu quero ver alguém que tem coragem de meter a mão lá na boca do jacaré para botar minha mão. Do sapo é fácil. Então eu quero dizer o seguinte, não vai pegar em mim, e não vai pegar naquele que está revestido das armaduras de Deus. Você está entendendo, irmão? Porque se você ficar assim, ah, meu Deus, comi um negócio aqui, estou desconfiando de fulano. Eu quero dizer o seguinte, para eu ser muito claro aqui, então está pegando bem, né? Quer dizer isso, né? Graças a Deus. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa, ele vive com medo do mal. O cristão, às vezes, irmão, tem medo do mal. Então, presta atenção que eu vou te falar. Nós precisamos entender, não vai pegar em mim. Senão, tem gente que ora o Salmo 91, mas não acredita nele. Mal nenhum te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda. Acredita no que você está lendo? Acredita no Salmo que você está orando? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Acredita nisso? Maior que está em nós do que aquele que está no mundo. Acredita nisso? Então, se você tem a Bíblia na mão, está vindo para a igreja, mas a tua mente é tão fraca, ao ponto de você achar que o mundo está conspirando contra a tua vida, e que você está passando mal porque o inimigo usou alguém para ficar de olho grande no que você tem. Aí você fica, tá vendo? É por isso que está dando errado. Não está dando errado por causa disso não, irmão. Está dando errado porque o diabo vai lutar contra a tua vida de verdade. Mas você tem que entender o seguinte. Primeiro que Paulo fala aqui que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Não é contra o vizinho, não é contra o parente. E tem pessoas, infelizmente, eu vou falar isso aqui, para quem estiver na internet ouvir também, deixa eu falar uma verdade aqui. Tem gente que adora buscar culto de libertação, né? Ah, tem um culto de libertação. Ele já está na igreja liberto. Ele está liberto, está bem aqui na igreja. Aí ele vai para um culto de libertação lá não sei aonde. Aí chega lá, por que ele vai lá? Porque tem muita revelação. Pregação não tem não, tem revelação. A pessoa começa a revelar. Aí começa a falar assim, ô irmã, aí olha um monte para trás. Não, é você. Vamos brincar assim, né? Você de preto aí, de óculos. É, a senhora mesmo. Faz assim, dê um alôzinho. Aí a irmã faz assim. Aí, olha, tem alguém fazendo alguma coisa contra a tua vida. E essa pessoa frequenta a tua casa quase todo dia. E essa pessoa, você confia muito nela. E não sei o quê. Aí a pessoa que tem a mente fraca vai falar assim, deve ser fulano, só pode. Fulano vem aqui e ficou olhando as minhas coisas. Aí você já vai ficar de pé atrás com a pessoa. Porque alguém falou que a pessoa está fazendo isso, mandinga contra a tua vida. Aí você vai ficar, claro que, né, o André, você não é disso, né?
Estou só dando um exemplo, né? Porque quando a pessoa é inteligente e forte na Bíblia, irmão, ele não dá trela para um negócio desse. Aí já começa a ficar, não vou deixar fulano vir aqui não, porque foi revelado. Eu vou dizer aqui o que aconteceu essa semana. Eu estava aqui conversando com os irmãos, e entrou uma pessoa aqui e veio pedir oração. Pastor, o senhor que é o pastor? Eu falei, sou pastor. Então, pastor, eu estou passando uma luta muito grande na minha vida. O que foi, irmã? Eu estou sendo vítima de obra de bruxaria. E começou a chorar. Aí eu falei, mas como é que a senhora sabe disso? Que a senhora está sendo vítima de obra de bruxaria? Quem te contou? Ela falou, toda a igreja que eu vou é revelado. Só que a minha família não acredita em mim, pastor. Eu estou sofrendo. E começou a falar comigo. E eu falei com ela assim, irmã, a senhora já teve depressão ou tem depressão? Não, eu não tenho, nunca tive depressão. E eu já comecei a pesquisar o sintoma. Então, sabe o que significa isso? A pessoa está com um problema emocional muito grande e acredita em tudo que falam contra ela. Principalmente quando a pessoa... Eu falei, a senhora é de qual igreja? Ela falou que é de uma igreja aqui perto, que eu não vou falar o nome. E ela falou, mas eu vou ali, eu vou lá, e todo lugar é revelado a mesma coisa, que foram feitas obras de bruxaria para acabar com a minha vida. Eu estou sofrendo, pastor. Irmão, vou te falar a verdade. Eu falei, minha irmã, vem outro dia que eu quero conversar contigo, orar, ler a Bíblia junto, para eu te explicar muita coisa sobre isso aí. Então, tem gente, irmão, que é vítima de influência psicológica. Tá? Você não viu esse negócio aí que está agora, essas mulheres velhas aí, criando bebê de mentira? Reborn, né? Bebê reborn. Criando bebê. Isso é problema de quê? Isso é fraqueza da mente, irmão. Boneco que parece criança de verdade, né? Tem parto de criança e tudo, a criança nasce de mentira, e tem umas loucas que ainda vai para o hospital querendo ser atendida pelo SUS, porque diz que a criança teve febre a noite toda. E é boneco que custou, uns custa R$1.500 a R$30.000. E as pessoas estão se reunindo para fazer confraternização, aniversário, messário, não sei o quê, de boneco. Você acha que isso é o quê? É algo normal ou espiritual na cabeça da pessoa? É doença. Eu postei hoje um padre que uma irmã chegou, parece que chegou lá uma pessoa na igreja e querendo batizar o boneco. Batizar na igreja. E o padre rejeitou e falou, aqui eu não batizo o boneco. Aqui, boneco não é batizado. E está na rede social, está lá no meu Instagram, eu botei lá. Então, o que acontece? Vai chegar dia que nós vamos ter que enfrentar todo tipo de gente problemática. Mas são gente aqui, ó, que não estão se revestindo das armaduras de Deus. E querem, muitas vezes, porque são problemas psicológicos, por exemplo, uma mulher. Outro dia eu vi uma mulher que já criou os filhos, já tem até neto, agora está criando boneco. Tem uma meia dúzia de boneco em casa já. A família está crescendo de boneco. Né? Uma coisa louca. Você viu que coisa... Irmão, pelo amor de Deus. Você já pensou? Eu tenho uma irmã aqui na igreja que vem trazer o neném aqui para apresentar o Senhor. Você acha que eu vou fazer um negócio desse? Pastor, eu trouxe o meu filho aqui. Meu filho para ser apresentado o Senhor. Jamais eu vou fazer um negócio desse. Jamais, nunca. Vou apresentar a boneca a Deus. Né? Como se fosse criança. Nunca. Sabe por quê? Porque nós temos que entender, irmão, que a Bíblia fala aqui, ó.
No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Qual é a cilada do diabo? É te enganar, botar coisa na tua cabeça que não está acontecendo, coisa que não está acontecendo, não está acontecendo nada, e você está dizendo que está acontecendo. O diabo começa a perseguir a pessoa falando, olha, cuidado com fulano, hein? Estão te perseguindo, e não sei o que, e a pessoa entra no tal da síndrome do pânico. Quem conhece alguém que já teve essa doença? Eu conheço, que já teve essa doença. Eu tinha aqui um irmão na igreja que estava com síndrome do pânico, e ele não saía de casa, e quando saía, às vezes, já saía se preocupado que dizia que tinha alguém atrás dele. Coisa da cabeça da pessoa. Alguém atrás dele. Estão querendo me matar, pastor. Eu sinto isso. Eu vejo pessoas. Outro dia eu tive com uma pessoa, a gente lida com isso todo dia com o pastor. A pessoa veio aqui e falou, pastor, eu ouço vozes tramando contra mim, dentro do meu ouvido. Eu ouço pessoas tramando contra mim. Eu escuto a voz da pessoa certinha. Coisa do diabo. Sabe por quê? Porque não está revestido da armadura de Deus, não está feliz, não está lendo a Bíblia, não tem pastor para pastorear, para cuidar. Você entendeu, meu irmão? Olha o que a Bíblia diz, versículo 12: porque não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas contra quem? Os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as obras espirituais da maldade nos lugares celestiais. É contra isso que nós temos que lutar todo dia, tá? Então, tem muita coisa boa para você melhorar a tua mente, né? Hoje em dia a gente tem na internet aí pastores, homens de Deus, que estão lá fazendo orações, dando conselho, palavra, né? Eu sei que hoje em dia está muito difícil ser pastor hoje em dia, pior do que quando eu comecei. Antigamente a pessoa tinha um pastor, era um pastor só dele. Agora, por causa da internet, a pessoa tem um monte de pastor. Ele tem um pastor da igreja, mas tem um pastor da internet, que ele segue. E aquele pastor que ele segue, que ele escuta todo dia, mas o áudio do pastor Paulo, o vídeo dele, ninguém escuta. Ninguém nem compartilha. Mas o outro pastor, que tem a igreja grande, aí ele vai lá e escuta. Então, nós precisamos entender o seguinte: nós estamos vendo dias difíceis, dias tenebrosos. Está dando uma cheira ali. Então, precisamos entender assim, irmão: revestir. Precisamos nos revestir. Olha o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 4. Olha o que está escrito. Capítulo 4, versículo 4. 2 Coríntios, versículo 4. Olha a estratégia do inimigo. Olha a estratégia do inimigo. Irmão, o inimigo, o diabo não tem corpo não, tá? Ele não é físico. Ele não é físico, ele é espiritual. Ele é espírito. Ele não tem corpo. Para ele atuar, ele precisa de atuar através de alguém. Sim ou não? Tá certo? Ele tem que atuar através de alguém. Sozinho ele não consegue. Sozinho ele não consegue. Então, mas ele tem uma estratégia. Qual a estratégia? Minar o campo de batalha do cristão, que é a mente. Sabia que a nossa mente, quem já leu o livro da Joyce Meyer ou escuta as mensagens da Joyce Meyer? Se eu fosse você, uma das pessoas que eu indico na internet para você seguir é a pastora Joyce Meyer. Bota lá no YouTube, procura lá Joyce Meyer e segue ela no YouTube, porque você vai receber várias mensagens.
Segue ela no Instagram, você vai ver várias mensagens. E ela tem uma mensagem chamada Campo de Batalha da Mente. A mente é o grande campo de batalha. Você precisa entender que o mundo espiritual, ele gira em torno da nossa mente. Então, o que está escrito aqui no versículo 4, no capítulo 4 de 2 Coríntios? Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz da glória do Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, a grande estratégia dele é cegar o entendimento das pessoas, fazer assim, deixar a pessoa bem cega espiritual, a mente. Cegou o entendimento. Quanto mais ignorante a pessoa é, melhor para o diabo. Quer ver outra coisa que o versículo fala disso? 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5. Versículo 4. 2 Coríntios 10, versículo 4. Tem muito texto na Bíblia. Se eu fosse você, eu lia isso. Outra mulher que eu gosto muito que eu gostaria de indicar aqui para você seguir na internet, é a apóstola Valnice Milhomes. Quem já viu Valnice Milhomes? Então anota aí para você não esquecer. Valnice Milhomes, tanto no Instagram como no YouTube. A Valnice Milhomes é uma mulher uma mulher de quase 80 anos ou mais, mas é uma senhora pregadora e conhecedora da palavra. Eu acompanho a Valnice Milhomes desde quando ela tinha programa na televisão, há anos atrás, na época que o Caio Fábio fazia programa na televisão ainda. Então, segue ela lá, Valnice Milhomes. Ela também fala muito disso, fala sobre oração. E ela tem um programa na internet ao vivo, no sábado de manhã. Todo sábado de manhã, ela está ao vivo no YouTube. E é muito bom que, se você tiver um sábado em casa, cuidando das tuas coisas, botar lá na TV e assistir Valnice Milhomes. Agora, eu não dou dica para qualquer um, tá? Não é qualquer pessoa que eu fico indicando, não, porque não fala a verdade. Para mim, pregador tem que ser Bíblia, tem que ser da palavra, tem que gostar de Bíblia, abrir aqui, abrir ali, e ela é assim, vai citando o texto, vai dizendo, é aqui, aqui. Então, aqui no versículo 5 do capítulo 10 de 2 Coríntios, está dizendo o seguinte: porque as armas da nossa milícia não são carnais. Elas não são o quê? Carnais. Mas elas são o quê? Poderosas para a destruição das fortalezas. Então você tem que entender o seguinte: a arma da sua luta, da sua batalha, ela não é uma batalha carnal, irmão. Ela é uma batalha espiritual. E elas são poderosas em Deus. A tua oração é uma bomba no inferno. O teu clamor faz a diferença no mundo espiritual. Sabia disso? Então tem pessoas que vêm se achando indigno o tempo todo. Quando eu vejo uma pessoa dizendo, quem sou eu para fazer isso? Meu irmão, pelo amor de Deus, tu é filho de Deus. Deus te encheu de autoridade. Deus te encheu de poder. Então as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Aí o versículo 5, que eu não vou mais além disso. Destruindo o quê? Conselhos. Tem Bíblia que está escrito sofismas. Qual Bíblia está escrito sofisma aí? Tem Bíblia que está escrito destruindo sofismas. O que são sofismas? Mentiras que colocam na tua cabeça. A mente, o sofisma é a mentira. Sofisma. Mas na minha é conselho. Quer dizer, o que é conselho? São aqueles conselhos que, em vez de botar para cima, te botar para baixo.
eu acho, não tenho certeza, que você precisa de ter pessoas na tua vida que vão te mentorear e vai te colocar para cima. Para de andar com gente derrotada na mente. Para de andar e de ouvir pessoas que só vai falar derrota para você. Para de ouvir essas pessoas. E eu vou mais além. Sabe que, irmão, até certo tipo de música não faz bem para você. E eu vou dizer mais. Não é só música secular, não. Tem hino que não presta. Tá? Desculpe aqui a verdade. Tem hino que não é louvor, não. Tá? Não é, porque você tem que separar louvor de canção. Tem canção gospel aí que não vale nada. Pastor, né? Não é tudo é hino. Não. Tem coisa aí que não vale nada. Tem louvor hino aí que é pura vingança, desejo de vingança. Tipo assim, quem te viu na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vão se arrepender. Você vai estar no palco e eles lá. Né? Eu não sei nem o que é isso. Como que diz assim? Vocês me pagam. Né? Quando eu estiver lá em cima, vocês vão ver só. É isso que está dizendo. Isso não presta, irmão. Para que eu quero ouvir um negócio desse? Eu gosto de ouvir o que o Henrique tocou aqui agora. Ministrou. Eu quero ser como criança. Falar com Deus. Senhor, abraça no Senhor. Ou então, Senhor, vem nesse lugar. É oração. Vem nesse lugar. Né? É você orando para o Senhor. Visitar a igreja na canção. Não é ficar cantando esses negócios que não prestam. Esses corinhos que não tem sentido nenhum para Deus. Tipo, o Joquebede, Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê. Para que eu vou cantar um troço desse? Fala a verdade. É, para quem gosta de rodar. A pessoa está cantando para Deus ou está cantando esse negócio aí? O Joquebede, Moisés não vai morrer, eu posso ouvir o choro do bebê. Qual sentido espiritual, bíblico que isso tem? Tem nenhum. Mas você sabe que isso faz mais sucesso às vezes do que uma canção espiritual? Às vezes. Sabe por quê? Porque o diabo faz ter sucesso. Para todo mundo cantar. Aí a gente aqui não canta. Aí fala, pastor, hein, não sei o quê. Mas aqui a Bíblia está dizendo, o diabo quer colocar mentira na tua cabeça. O diabo quer fazer que o sofisma entre na tua cabeça. Ele quer te enganar. E os cultos de libertação de campanha é para prender o crente naquela campanha. E fala assim, você não pode quebrar nenhum. Faça sol, faça chuva, tem que vir. Ih, pastor, não deu para vir, quebrei. Agora tem que começar tudo de novo. Você já estava na quinta. Agora tem que começar tudo de novo. Não é, Henrique? Começar tudo de novo. Ih, tem que começar tudo de novo. Eu já vi pessoa aqui que era daqui da igreja falar que, pastor, eu não estou vindo no culto tal porque eu estou fazendo uma campanha na igreja tal. E a pessoa daqui, ela, né? Aí ele deixa de vir na igreja dele para fazer uma campanha na outra igreja para ouvir o seguinte. Olha o que ele vai ouvir lá. Irmã, você aí de vermelho. É, você mesmo. Acabou seu tempo naquele lugar. Deus está te tirando dali. Aí a pessoa fala assim, é por isso que eu não estava mais muito animada com a igreja. Deus falou comigo que eu tenho que sair de lá. Aí você vai sair. Porque a mentira entrou na sua cabeça. Entendeu? Aí a pessoa fez uma amizade, um relacionamento, está todo mundo aqui em comunhão, todo mundo amigo, o que der para um dá para todo mundo. O que acontecer com um, todo mundo compra briga, igual nós fomos, eu e a pastora fomos lá na pastora Adriana visitá-la, que ela está em casa, e oramos por ela, tá?
está em recuperação. E eu já falei, qualquer dia a senhora vai vir aqui, prepara o seu testemunho para contar em todo lugar. É assim. Quando sofre, todo mundo sofre. Ficou doente, a gente também pega junto com a pessoa. É assim que é uma família. Aí a pessoa está aqui na igreja muito bem, todo mundo em família, todo mundo gostando um do outro, todo mundo em comunhão com o outro. Aí daqui a pouco vem o inimigo e fala assim, sai de lá e vai para outro lugar. Aí a pessoa sai dali e vai para outro lugar. E quando pensa que não, daqui a pouco sabe evitar no mundo, porque ele não tem força. Então, eu não vou conseguir terminar essa mensagem, que era muito grande, mas eu quero te aconselhar o seguinte: se revista das armaduras de Deus. Amém ou não? Fala assim com a sua boca, eu vou me revestir das armaduras de Deus. Se você se revestir e se você se fortalecer da força do Senhor, do poder do Senhor e da força do seu poder, nada vai poder te derrotar. Nada vai poder te derrotar. Você será imbatível. Sim ou não? Imbatível. Poxa, nada derruba aquele pastor. Sabe por quê? Porque minha cabeça é para cima, irmão. Minha cabeça é para cima. Eu tenho problema físico, doença crônica? Tenho. Isso aí vai me pedir alguma coisa? Não pede nada. Você vai falar assim, vou desistir porque isso aqui. Não decidi nada. Não adianta nem você vir para cá com ideia que eu não vou desistir. Vou continuar. Ontem eu reassumi o conselho, a presidência do Conselho de Pastores de Nova Iguaçu. O Conselho de Nova Iguaçu foi fundado por mim, aqui nessa igreja. E nós temos mais de 100 pastores filiados, mais de 100. E ontem eu reassumi, depois de... O conselho tem mais de 14 anos, e eu reassumi a presidência. E no dia 21 de junho, vai ter um café aqui na igreja. E agora vai ser de tarde, 4 da tarde, tá? Não vai ser mais de manhã. Então, mas eu vou com tudo, sabe o que eu faço? Eu pego assim a porta que está fechada e dou uma pesada. Infelizmente a perna não vai tão alta igual antigamente, né? Mas a gente consegue derrubar a porta ainda e sai derrubando toda a porta que o inimigo está fechando em nome de Jesus. Tá? Vai lá, coloca lá e vai abrindo essa porta, irmão, em nome de Jesus. Vai abrindo essa porta em nome de Jesus. Vai abrindo essa porta. Para de ficar no anonimato, para de ficar no esconderijo, para de ficar se escondendo do projeto que Deus tem na tua vida. Para! Inclusive eu fiz um podcast com a minha mãe, né? Você viu? Vai ninguém. Vocês viram. Então, sabe, ela nunca fez um negócio desse na vida dela. Mas se saiu muito bem. Foi ou não foi? Tranquila, fala no microfone, olhando para a tela, bonitinho, dando o testemunho dela. E eu queria fazer com cada um de vocês, uma vez por semana, para você vir aqui contar o seu testemunho. E não pode ficar assim, pastor, não tem jeito para isso, não tem vergonha. Acaba com esse negócio! Acaba com isso! E tem que fazer. Vem cá botar a boca no trombone. Vem falar do que Deus está fazendo na tua vida. Tá? Qualquer dia eu vou fazer com você, André. Falar do seu trabalho lá, né? De tudo que você tem feito lá. Então, vamos fazer, pastora Solange. Vamos fazer. Vim aqui falar. Alguém tem que saber o que Deus está fazendo na nossa vida. Alguém tem que saber. A sua vida não pode ser anonimato a vida inteira. A pastora vai vir fazer também brevemente, tá? Brevemente. E daqui a pouco ela vai ter o dela, ela vai fazer o dela próprio. Em nome de Jesus. Sabe, irmão? Eu creio assim, se você... tem um texto que eu não vou lembrar agora onde está escrito, mas ela vai me lembrar, que ela cita 6 vezes quando. Se te mostrares frouxo
no dia da angústia, é porque a tua força é pequena. Está lá em Provérbios, né? Se você se mostrar frouxo no dia da tua angústia, é porque você é pequeno, tem pouca força. Mas se você se mostrar forte, está angustiado. Às vezes eu levanto angustiado. Quem que não levanta angustiado às vezes? Eu levanto angustiado. Aí eu saio do portão, passo o vizinho, bom dia, bom dia, sorrisão, que eu sempre tenho, sorrisão. Quem vai saber que eu estou angustiado? Ninguém sabe. Eu vou ficar demonstrando nada para ninguém? Eu vou ficar andando de cabeça baixa na rua para quê? Eu vou ficar andando como derrotado? Para quê que eu vou fazer um negócio desse? Eu vou andar de cabeça erguida, né? Tal. Aí a pessoa vai olhar. Poxa, o pastor está sempre feliz, sempre alegre. Será que ele não tem angústia? Não tem também. Mas eu não me mostro frouxo no dia da angústia. Eu não me mostro frouxo. Eu me mostro forte. Às vezes o bicho está pegando, o negócio está pegando, a guerra está intensa. Mas eu estou forte em Jesus, amém ou não? Você tem que estar forte em Cristo, irmão. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe tua vida, para a glória de Deus. Amém? Depois desse você vai estar animado até profeta.